Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. A velhice é sinônimo de exclusão para muita gente. Há mais de 10 milhões de pessoas desempregadas no Brasil e, desse total, 24% são pessoas com idades entre 40 e 59 anos e quase 3% com mais de 60. Esses números foram divulgados em agosto pelo IBGE e a EY Brasil e o site Maturi fizeram uma pesquisa perguntando por que as pessoas 50 a mais não são consideradas como força de trabalho em um país que envelhece. Essa semana nós vamos conversar com o especialista em marketing digital Rafael Falcão, que vai conversar com a gente sobre etarismo e principalmente etarismo no meio digital. Rafael, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, Dani, e falar de uma pauta tão interessante, né? Porque cada vez mais a população envelhece e como ela consegue se alocar no mercado de trabalho tão digital. Então, essa questão que a gente vai debater aqui hoje. Pois é. Rafa, explica pra gente, existe etarismo no meio digital? Sim, existe com toda certeza. As empresas buscam pessoas que tenham facilidade e habilidade com tecnologia. E isso acaba excluindo os grupos mais velhos porque não viveram essa questão dessa transformação tecnológica, né? A gente fala muito das gerações dos baby boomers, que são as pessoas que nasceram entre 1945 a 1963. E esse pessoal dos baby boomers, eles não são nativos digitais. Então, eles têm uma certa dificuldade com a tecnologia, mas existem várias e várias exceções porque teve a pandemia e muitos tiveram que se adaptar, porque tudo virou comércio digital, comércio eletrônico. Rafael, o pessoal 50 a mais já vinha trabalhando num sistema híbrido e num sistema home office por conta de uma busca de qualidade de vida. A gente percebeu que na pandemia houve muitas demissões, e algumas pessoas ficaram desempregadas e essas pessoas mais ainda. Você acha que o meio digital, por conta desse hábito que o pessoal 50 a mais já tinha criado antes de home office, entende que eles são uma força de trabalho já pronta para trabalhar nesse período? Sim, a gente está vendo essa transição. As empresas estão buscando, sim, profissionais mais qualificados, em contraponto a esse pessoal mais jovem que está entrando no mercado de trabalho. Então, a empresa ela fica naquele dilema, se ela contrata alguém que é mais capacitado, que tem mais conhecimento técnico, ou se ela contrata alguém que tem mais facilidade com a tecnologia, com todos esses meios, né? E hoje o que eu vejo no digital é cada vez mais a empresa sem saber o que fazer. Se vai lá e contrata o jovem que não tem experiência e é preciso treinar, ou se contrata um profissional que já está com 50 a mais, que já está iniciando, às vezes, mexer na tecnologia. Eu sou muito a favor de que busque um conhecimento, quem tem mais conhecimento. Mas as empresas parece que têm essa necessidade mais de trazer um corpo jovem de trabalho, como a geração Z, por exemplo, e cada vez mais essa geração Z ganha espaço em mercados que poderiam ser também atingidos pelo pessoal 50 a mais. Isso é preconceito, né, Rafael? Assim, é uma coisa que a gente precisa falar com toda certeza e bater nessa tecla e lutar contra isso, assim como tantos outros preconceitos que existem na nossa sociedade, porque a gente, quando aplica para uma vaga, a gente não está ali dizendo que a minha idade me faz melhor ou pior do que outro candidato. O que me faz pior ou melhor é a minha qualificação, é a minha experiência, não é o contato com aquela ferramenta, com aquele ambiente ali. Então, o meio digital, principalmente, como as pessoas trabalham por trás de uma tela, ali você não precisa ter idade, ver a aparência, se a pessoa é gorda, se a pessoa é feia, se a pessoa é negra, se a pessoa é branca. E isso não existe mais. Mas o etarismo está aí. O etarismo tem, de uma forma mais simplória, velhofobia, né? Velhofobia. Até a Madonna sofre com isso. Você vê a Madonna, uma artista consagrada,
sofre mensagens, ataques, dizendo que ela não precisa fazer mais isso, que ela já passou de 60 e tudo mais. Então, você veja que é realmente um problema da sociedade como um todo. Uma pessoa que não precisa mais dizer que veio, né? O trabalho dela já fala por si, e é uma mulher que sofreu um preconceito, está sofrendo por conta da idade. Por causa da idade. Então, isso é... E aí tem o contraponto, né? Tem até uma pesquisa do IBGE que fala que na década de 40, em 1940, a expectativa de vida do brasileiro era 45 e poucos anos, 45,4 anos de expectativa de vida. Já agora, em 2022, essa pesquisa foi atualizada e a expectativa de vida para o homem é de 72,2 anos e para a mulher 79,5 anos. Então, a população meio que quase dobrou a expectativa de vida. E isso faz com que aconteçam novas transformações de mercado. Inclusive, o CONTRAN tirou aquela plaquinha que tinha de 60 com a bengalinha e agora está colocando, remodulou e colocou uma outra placa, onde o 60 mais não tem mais a bengalinha. Não tem mais a bengalinha, Está tirando já uma forma de tirar esse preconceito. Está desmistificando, né? Não está mais estigmatizando a pessoa com mais de 60 anos, porque a pessoa não é velha. E assim, esse conceito de velho, é velho para quê? Para quê? Né? A pessoa hoje em dia não tem mais isso. Tem a Cláudia Raia aí, que vai ser mãe agora com 55 anos, foi outra que foi também apedrejada por todos. Que ridículo a mulher velha sendo mãe nessa idade. Gente, é velho para quê? A Cláudia Raia tá aí, linda, maravilhosa, com uma vitalidade incrível, tá com uma gravidez super saudável. E é velha para quê, gente? Então, sabe, a gente precisa rediscutir tudo isso. Com certeza. E as empresas, principalmente, precisam verificar suas cotas de diversidade, equidade e inclusão. Isso é um assunto muito interessante, porque tem pesquisas que falam, inclusive, que o envelhecimento da população vai ser maior. A gente vai começar a ganhar mais qualidade e expectativa de vida. Em 2019, saiu um artigo na revista Exame que falava que a expectativa do brasileiro, que um brasileiro que já nasceu, que vai viver 150 anos, já nasceu. Porque teremos um avanço tecnológico tão grande nessa área da saúde e tecnologias, como ele falou lá, a tecnologia chamada CRISPR, que é a edição de genes humanos, que eu vou conseguir prever até algumas doenças que venham a acontecer e com isso eu vou conseguir tornar um humano mais resistente a essas doenças e provavelmente atingir 150 anos. Aí cabe a essas empresas que estão no digital olhar mais para o futuro. Com certeza. Porque a gente tem essa questão de viver no imediato, no hoje. Então a gente exagera, o hoje toma uma proporção gigantesca e a gente se esquece de preparar para o amanhã, porque está vindo, né? Tem um professor que eu gosto bastante da Singularity University, que é o Ray Kurzweil, que ele fala muito sobre futurismo e sobre longevidade, e ele já está com quase 90 anos e vivendo bem, mostrando, tá uma pessoa que tem uma saúde em dia. E ele fala muito sobre isso, né? Desse envelhecimento da população e como isso vai trazer também mais conhecimento. Porque a pessoa vai ficando mais velha, vai adquirindo mais experiência e vai distribuindo, compartilhando esse conhecimento. Tudo isso quem tem a ganhar é a humanidade. Lógico, e assim, a gente até viu essa semana, saiu também um outro estudo falando sobre o aumento da população mundial e que em 2040, só no Brasil, nós seremos 280 milhões de pessoas. Então, como não considerar as pessoas com mais de 50 anos como força de trabalho? Que foi o questionamento que eu fiz no início do programa. Assim, não é possível que as empresas ainda estejam presas no século passado, com um estigma muito ultrapassado em não considerar essas pessoas, porque quando alguém perde o emprego, é demitido com mais de 50 anos, a pessoa fala para mim, acabou. Ninguém mais vai me contratar. Aí resolve empreender. A saída que as pessoas com mais de 50 anos têm achado hoje em dia é o empreendedorismo por necessidade, justamente por conta da falta de vagas para a idade dele. Não que a pessoa não seja preparada para o cargo. Isso é um problema, né? Isso é um problema grave, né? Porque
Quando a pessoa trabalhou, conseguiu construir uma experiência, quando chega, às vezes, na amplitude, na plenitude do seu trabalho, ela, de alguma forma, ela perde a vaga de trabalho e ela vai empreender. Claro que tem vários empreendedores de sucesso que começaram a empreender justamente por isso. E tem um contraponto muito interessante nessa pesquisa que você falou, de que o mundo ultrapassou 8 bilhões de usuários, de usuários não, de pessoas, De pessoas, Estou falando já na internet como se fosse o mundo. Mas é quase isso, É quase né? isso, né? 8 bilhões de pessoas no mundo. Só que tem uma outra pesquisa que faz esse contraponto, que quase um terço da população ainda não tem esse acesso à internet de uma forma plena, né? Com a velocidade que a gente tem e tudo mais. E tem os analfabetos digitais. Então, por que eu não contrato pessoas que já têm um conhecimento na internet só porque ele tem 50 a mais? Eu prefiro muitas vezes investir em alguém que está começando. Fica essa reflexão para as empresas, né? O que é que eu quero deixar de legado, né? O que eu quero trazer mais esse pessoal com mais experiência para o mercado também. Pois é, agora pensa assim, se você fosse um profissional de recursos humanos, entre você ensinar a habilidade de uma ferramenta, né? A pessoa mexer num software, numa ferramenta qualquer de internet, numa tecnologia, e você ter que ensinar toda uma bagagem, um conhecimento para aquele jovem que está entrando na sua empresa, o que você prefere? Não é mais rápido uma pessoa de 50 a mais aprender a mexer em algo, a ser treinada e pegar aquele conhecimento todo teórico, acadêmico que ela tem e aplicar na atividade do que você pegar um jovem que ainda não teve tempo de construir isso, que também não é culpa dele, mas é porque ele ainda não conseguiu construir, né? Mas ele já nasceu com a habilidade da ferramenta. Não é mais fácil absorver essas pessoas, acolher essas pessoas? É mais fácil e, inclusive, tem algo que está acontecendo no mundo chamado job hopping, que a geração Z, que é essa geração que nasceu entre 98 a 2010, que está entrando agora no mercado de trabalho, ela está passando, em média, 3 meses no trabalho só. Então, fizeram uma pesquisa aqui no Brasil com jovens de 18 a 24 anos, que a maioria deles, a grande maioria, não fica 2 anos sequer no emprego, porque eles preferem buscar essa questão de mais informações, de se aventurar, de se apaixonar, viver um mundo em busca de uma felicidade. E aí eu invisto numa mão de obra que talvez ela não vá ficar, que ela vai ficar pulando para encontrar o ideal, o propósito de vida dela, e eu deixo uma mão de obra aqui que pode ser totalmente fiel a mim. Né? Se eu tenho porque a característica dos baby boomers geralmente é essa fidelidade. Agora tem um ponto muito interessante que a gente não tocou ainda, Dani, porque os baby boomers, como eles nasceram de 45 a 63 e a internet surge com força em meados da década de 90, eles ficaram com um gap muito grande de espaço, porque a maioria deles já estavam caminhando para uma aposentadoria, surge a internet e eles muitas vezes não conseguiram se capacitar no básico da internet. Diferente de outras gerações como a X, que teve que correr, porque estava na força de trabalho, correr para um curso de informática. Então, não teve esse treinamento, esse curso de informática que as outras gerações tiveram, como os millennials, como a geração X. E fez o quê? Faz com que não tenha, até no mercado, um curso específico para a geração dos baby boomers, ensinando, por exemplo, a lidar com o digital. Não existe, né? Hoje as pessoas se viram para aprender. E tem até um professor de marketing que fala que a internet hoje, ela tem um único produto que ela vende e não se preocupa com a usabilidade das pessoas. Porque antigamente, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que se crie, mesmo que não seja na internet, você tem aquela preocupação, poxa, será que o meu cliente vai saber usar? Será que o meu cliente vai entender como se usa isso, como se aplica e tal? Na internet, ninguém tem essa preocupação. Na internet, a pessoa cria uma ferramenta, cria um software e ele não está preocupado se as pessoas vão conseguir acessar aquilo ou não. Então, a internet ela é um ambiente que não está preocupado com isso. Não se preocupa se as pessoas não estão acostumadas com isso, com as pessoas com mais de 50 a mais, que são um público consumidor importante, que tem um poder de compra grande, porque já são pessoas estabilizadas financeiramente, a grande maioria,
Então, assim, como é que você cria um produto que você não está preocupado com a usabilidade dele, você que se vira para aprender? Porque é um contexto da internet também, o que a gente chama de self-education, que é você mesmo ir lá e aprender. Então, Mas vários tutoriais no YouTube e tudo mais. Eu né? acho que não é education. Eu acho que é civiration. Civiration, né? Boa. Education seria assim, se você oferece um curso, oferece uma preparação, né? Oferece alguma coisa, uma capacitação. Agora, você aprende mexendo. Isso não é education, isso é civiration. É civiration, né? E aí o contraponto também, a geração alfa, que é essa geração que nasceu em 2010 em diante, né? Que até a minha filhinha fez parte, e já nasceram com 4G funcionando, que já nasceram hiperconectados. Então, eles vão ser consumidores digitais de uma forma, assim, insana, né? Vão consumir, vão comprar tudo pela internet. Aí você vê hoje, por exemplo, crianças com 2, 3 anos de idade ensinando os avós a mexer na internet. A minha filhada tem 1 ano e meio e ela não pode ver um celular. E assim, a criança já sabe que fazendo assim, ó, ela já faz assim. É uma coisa incrível para minha mãe entender que era para fazer assim. Demorou, sabe? Então, parece que elas já nascem. E assim, eu acho que realmente o cérebro se adaptou. Sim. É incrível como isso acontece. Eu não sei o que está acontecendo, se tem alguma mudança, alguma mutação no nosso DNA. Eu só sei que as crianças, independente da classe social, tá? Se elas têm acesso à internet, se não tem, mas você coloca elas diante de um computador, diante de um celular, elas não sabem fazer aquilo. É incrível, né? É incrível. Saiu até uma reportagem semana passada de como seria o ser humano daqui a 500 anos, né? E ele estaria curvado e com as garras assim por causa do digital, parecendo realmente um avatar, uma coisa assim. Digo, será que toda essa questão, essa exposição também da gente ao digital vai até transformar geneticamente a forma que a gente lida, o nosso físico mesmo? Será? Será? Eu acho que, olha, eu não sei se é para tanto, mas assim, a gente muito mal comparando, mas com a evolução da espécie, né? O nosso corpo se adaptou ao ambiente que a gente estava vivendo, né? E eu não sei até que ponto a gente vai voltar, né? Porque para mim isso é uma regressão, não é uma adaptação, né? A esses novos tempos, mas eu acredito sim que eu acho que mentalmente, pelo menos mentalmente, o ser humano ele vai mudar. Sim. Vai mudar, vai se adaptar a isso, porque a gente vai chegar numa hora que não vai viver. A gente hoje já não vive sem tecnologia. Não vive mais. É o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Você tem medo de, tipo, estar sem o celular e sem saber as notificações que estão acontecendo no seu dia a dia. E a tendência também é que todo mundo agora começa a ser avaliado, né? Por exemplo, você vai fazer uma abertura de conta num banco, tem um score lá de crédito. E vai ser agora avaliações mais simples, como tipo Netflix, como tipo Uber, 5 estrelas. Tem até um banco chinês que, para liberar o crédito agora, ele faz avaliação, esse sistema de avaliação 5 estrelas. Cada estabelecimento que o cliente compra, o estabelecimento dá 5 estrelas ou não para o cliente. E a partir da pontuação dele é que ele é liberado o crédito ou não. Então, já pensou que maluquice a gente vai viver em um mundo onde você é avaliado o tempo todo, onde os dados vão imperar, né? Vai ter muita informação de dados, e isso você precisa se adaptar. E sem falar ainda em contexto de metaverso, que está vindo aí uma outra coisa, um universo paralelo e tudo mais. Então, o mundo cada vez mais digital, ele tem algumas bizarrices acontecendo. Muitas. E assim, quem está te avaliando, né? Porque isso é uma coisa muito relativa. Quem nos avalia? Quando você faz uma prova, você acredita que é um professor que vai corrigir sua prova, né? Se você faz uma prova oral, que tem uma banca preparada para avaliar aquilo que você está colocando ali. Agora, a pessoa vai te avaliar numa compra. Eu não gostei desse cliente. Por quê? Porque não ficou a cara dele. E isso Gente, isso te prejudica de uma forma, né? Eu acho que as coisas ainda precisam de uma maturação,
sabe? Precisa de regulamentação complicado. também, né? E regulamentação. A gente está com a Lei Geral de Proteção de Dados aí, já em vigor, mas muita coisa ainda é nova, né? A gente está se adaptando ainda. Como que você acha que a LGPD está conseguindo controlar essa questão na internet? Porque assim, a gente entra nos sites e tem aceitar todos os cookies. E a gente aceita tudo porque senão não navega. Porque todo esse esquema por trás, a gente tem uma falsidade que tudo é gratuito. Então, você entra num site, você acha que tudo é gratuito e tal. Só que você paga com seu tempo e ainda mais com seus dados. Então, por exemplo, se você chega hoje num site qualquer, você vai navegar lá, ele vai rastrear o seu histórico de busca. Todo. E aí eu consigo casar aquele seu histórico de busca com anunciantes que estão vendendo mais ou menos personalizado com o que eu estou buscando. E aí o algoritmo faz isso e entrega o conteúdo de anúncio para quem está buscando, por exemplo, uma viagem, e eu começo a rastrear essas pessoas. Na Lei Geral de Proteção de Dados, tem lá, você tem que fazer o consentimento para ser rastreado. Mas mesmo que você não faça o consentimento, a gente tem como fazer, por exemplo, alguns anúncios baseados em domínio, em navegação, em quem visitou o site, que não necessariamente vai ser por meio de dados, mas mesmo por histórico de busca, de navegação. Então, é cada vez mais isso, a gente conseguindo ter dados, métricas, a gente como que está na parte da internet, e o usuário, ele está navegando lá, ele não sabe que ele está sendo rastreado muitas vezes. Agora você vê, como explicar isso para uma pessoa com mais de 70 anos, por exemplo? Uma pessoa com mais de 50, ela entende, porque ela está no mercado de trabalho e tudo mais. A gente tem que acompanhar as tecnologias, a pessoa consegue entender. Agora, você pega uma pessoa com mais de 70 anos, com mais de 75 anos. A senhora tem que comprar pela internet. Como que a pessoa vai comprar pela internet? Isso aquilo nunca foi um hábito para ela. Isso e aconteceu comigo, né? Minha mãe foi comprar algo na internet e quando viu o código de segurança, ela desistiu da compra. E aí, ela até ligou para mim, mas Rafa, no outro dia eu vi isso em tudo que é lugar, tudo que é site e tal. Eu digo, você caiu no estratégia de remarketing. E é muito comum a gente trabalhar esses dados de uma forma mais que você consiga rastrear. Porque é o poder hoje. Você que domina os dados, você que consegue pegar essas informações, você não passa um dia sem vender, se você quiser. É verdade. Eu acho importante a gente trazer essa conversa do etarismo para o digital, porque esse é um problema. Um médico, um dos médicos que eu me trato, ele é um senhor já bem, ele deve ter quase 80 ou já tem 80. Ele é um médico brilhante, maravilhoso. Aí ele fala, você acredita que eu ainda não sei mexer nesse negócio de celular? Os meus netos me ensinam e falam, vovô, você é burro, hein? Aí eu falo, mas doutor Diógenes, eu sou um médico tão maravilhoso. Aí ele falou assim, pois é, tá vendo? Eu sou taxado de burro pelos meus netos. Para os meus netos eu não valho nada. Quer dizer, isso também acaba mexendo com a autoestima, né, das pessoas. Eu estava até vendo o próprio Drauzio Varela, né, que a gente falando que ele já também já está com a idade mais avançada. E aí ele tem uma equipe que faz as redes sociais dele. E ele é super engajado nas redes e tal. Sim, ele entendeu o movimento. Entendeu o movimento, pegou aquilo ali e já trouxe uma equipe, pessoas para trabalharem com ele. Então, porque tem também essas pessoas que já entenderam, né? Os idosos, as pessoas com mais de 60, mais de 70, entenderam que a internet é um novo ambiente, um campo a ser explorado por eles e que tem um mercado que quer absorvê-los também. Tem isso, né? Sim. Porque a gente vive senso de comunidade, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa que tem 50 mais se conectar com outra pessoa que tem as mesmas dores, os mesmos desafios que ela, do que se conectar com uma pessoa mais jovem. É uma empatia, né? Empatia. E como a gente tem uma população cada vez mais com a melhor idade, envelhecendo, então irão surgir influenciadores, 50 mais, pessoas que irão comercializar produtos para 50 mais. Então, isso é um baita de um nicho de mercado que ainda é pouco explorado.
Muito pouco. Eu acho que fica a dica aí para você que trabalha com internet, com produção de conteúdo, focar nesse público pode ser algo muito interessante para você, né, Rafael? E você que trabalha com internet, você já pensou em focar em cursos focados para esse público com 50 mais? Hoje eu tenho muitos alunos, 50 mais, em cursos de Instagram, de anúncios, cursos de marketing digital de uma forma geral. E é algo que eu tenho sim em mente em fazer um curso voltado para a melhor idade. Hoje é questão de tempo mesmo para gravar, para modelar. Mas eu acho que logo, logo eu vou lançar no mercado algo voltado para esse público. Porque é um público que está cada vez mais presente na internet. É um público que tem grana para investir em um curso, um treinamento. E é um público que está sedento por informações porque teve esse gap. A minha geração, a sua, a gente foi para o curso de informática, na Microlinha, Microcamp. É verdade. A passar por essa transformação. Já o pessoal dos baby boomers, eles não foram, eles entraram no digital, assim, de paraquedas, assim, caíram. De paraquedas total. Porque para eles entrarem no mercado de trabalho naquela época, não era necessário isso. Não era. Porque era tudo analógico, então realmente não precisava. Agora, a gente nasceu, né, no analógico, teve que se adaptar ao digital e a gente vai ficar no digital agora para sempre. Mas realmente para a gente foi difícil. Nós éramos mais jovens do que os baby boomers. Você imagina para eles como que não foi, como ainda é difícil, né? Você é jovem, você não tem nem 40 anos. Você já sofreu etarismo no digital? Já, com certeza. Inclusive, tem até a geração Z chamou os millennials, que é a minha geração, das pessoas que nasceram entre 80 e 98, que foi a minha geração dos millennials, geração Y também, de cringe, que são as pessoas que estão fora de moda. Então, o que a gente posta é fora de moda. Então, a geração Z, ela tem essa tendência de já nascer com a internet rápida e ela quer conteúdo mais rápido, mais dinâmico. Inclusive, eu sofro para me adaptar, por exemplo, a fazer um conteúdo de Reels, de TikTok, porque às vezes eu posso soar cringe para uma geração. Então eu já estou sofrendo etarismo. Para você ver como é. Para você ver como é, né? Parece que as dancinhas são permitidas só para os jovens, né? Eu não gosto de fazer dancinha, eu acho ridículo. Acho meio ridículo assim, eu fazer dancinha. Não é por causa da minha idade, não. Eu acho que não combina comigo. Não combina. Né? Mas assim, a gente vê muitos, né? Muitos influenciadores mais maduros que fazem dancinha e tudo que combina com o conteúdo deles, com o meu conteúdo não combina, mas a gente sofre mesmo etarismo. Eu já tive assim alguns comentários, né, de pessoas falando: nossa, mas você está muito bem para a sua idade. Aí quantos anos você acha que eu tenho? Aí as pessoas falam: não, você não tem nem 40. Eu falei: tenho muito mais de 40, pode apostar. Rafael, essa conversa sobre etarismo, assim, acho importante a gente trazer e falar, principalmente no meio digital, porque é visto como uma coisa muito de jovem. E, na verdade, a tecnologia nos impacta a todos, de uma forma geral, 100% das pessoas. E por que ela só deve ser considerada algo de jovem, feito de jovem para jovem? Não pode ser assim, já que todo mundo vive rodeado pela tecnologia, né? Então, acho que fica aí a reflexão. Você que é produtor de conteúdo, focar bastante nisso, né? Nesse pessoal aí de 50 mais, porque tem essa necessidade e é um nicho bom, né? É um nicho bom. Apesar da minha audiência, a maior parte ser millennials, né? Que geralmente quando você olha lá nos insights das redes sociais, tem entre 25 e 34 anos, são a grande maioria das pessoas que me acompanham. Mas eu tenho aí cerca de 10% de pessoas com 50 a mais que me acompanham. E eu tenho esse desafio realmente de encontrar a forma de se comunicar com todo mundo. Porque nunca a gente conseguiu viver, como a gente está vivendo nos tempos atuais, entre 5 gerações ao mesmo tempo. Então a gente está de um extremo no baby boomer, que é uma pessoa totalmente que nasceu, viveu sem internet, e a geração agora alfa dos hiperconectados. Como é que a gente vai se comunicar com os extremos? Isso é um desafio seu, um desafio meu também,
porque eu também meu público-alvo também é amplo, e cada vez mais a gente vai lidar com isso por conta do envelhecimento da população mundial. As pessoas estão vivendo mais, consequentemente você está se comunicando desde os jovens até os mais idosos, os mais velhos. E que linguagem você vai usar, né, para se comunicar com esse pessoal todo? Esse é o grande desafio do século XXI. É o pulo do gato. É o pulo do gato. Quando eu souber descobrir, eu venho aqui contar para vocês. Eu também. Rafael, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Alagoas em Pauta. É sempre muito bom te receber. E sempre que tiver novidades, vem aqui contar pra gente. Tá, só chamar. Tem muita coisa acontecendo. Tá sempre acontecendo coisa nova nesse mundo digital, nesse mundo insano que a gente está vivendo. É verdade, as novidades são... o mundo está insano e as novidades não conseguem acompanhar esse ritmo, né? E tá uma loucura mesmo. Galera, muito obrigada por nos assistir, por nos acompanhar aqui no Alagoas em Pauta, e até a próxima semana.